O sucesso de amanhã começa hoje. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu identifico o próximo passo. Eu utilizo 3 estratégias para que eu sempre tenha clareza e intenção nos meus movimentos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Marinho, ou também conhecido como Gui Marinho. Eu empreendo há mais de 10 anos. Essa é a minha terceira empresa. As 2 primeiras não deu muito bom, mas eu aprendi muito. E essa aqui tá dando frutos. Mas ela não começou aqui, não começou nesse espaço. A galeria não começou aqui. A gente precisou começar há 5 anos atrás, e lá, meia década atrás, a gente precisou ter objetivo claro e, enfim, usar essas estratégias, que eu já dei uma dica aqui, qual que é a primeira, para a gente conseguir chegar até aqui. Então, é isso. Vamos lá, vou começar aqui. A primeira estratégia que eu sempre uso é ter um objetivo claro. E ter um objetivo claro é se imaginar como que é estar na situação quando você conquistar, quando você alcançar esse objetivo que você deseja, né? Esse lugar que você deseja. Então, quando a gente começou a galeria lá atrás, a gente queria ter um espaço físico, certo? E queria ter um espaço físico que fosse autônomo, né? Fora, que fosse só da galeria. Olhamos os cenários que a gente se encontrava, que era pandemia, comecinho de pandemia, e a gente falou, bom, não vamos conseguir alugar um outro espaço, vamos ter que ir com o espaço que a gente tem. Então, o nosso objetivo era ter um espaço físico, e aí a gente entendeu qual que era a condição que a gente tinha, e aí a gente falou, se é esse o cenário, então a gente vai precisar começar aqui dentro de casa mesmo, começar na sala da nossa casa. Então ali a gente começou esse passo para hoje a gente chegar aqui, tá? Então ter um objetivo claro, para mim é sempre importante, porque é isso que vai me guiar nas próximas, no que vem a seguir, sabe? É isso que vai me guiar nas minhas estratégias, nas minhas movimentações, e até para eu entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso de recursos para alcançar esse objetivo. E aí a gente passa para o segundo tópico, né? Para a segunda estratégia, que é eu listo justamente essas coisas que eu preciso. Então, o objetivo era ter um espaço físico da lateral. A gente listou, né? Tipo, ter um espaço, isso é o objetivo final. Precisa ter uma iluminação boa, precisa ter as paredes brancas, nem sempre é assim, mas enfim, pra gente era no momento, então precisa ter as paredes brancas, precisa ter um espaço de circulação legal, precisa ter um banco, né, que é um espaço, um lugar para sentar, que as pessoas possam sentar e observar a obra, enfim, se conectar ali com as obras. No primeiro momento era isso, quando a gente pensou. Então, a gente listou isso, traçamos uma linha do tempo, só que ao invés da gente começar do hoje para o futuro, a gente começou do futuro, desse objetivo futuro, para hoje. E aí a gente foi listando, foi posicionando, né, nessa linha do tempo essas coisas. Então, no ponto final é ter um espaço físico, aí antes vem ter uma iluminação boa, aí antes vem ter as paredes brancas, ter um banco, ter um espaço, enfim, a gente foi posicionando
essas pequenas metas, né, dentro dessa linha do tempo. E aí, quando a gente tinha essa linha do tempo, a gente foi para a terceira estratégia, que aí é sempre colocar um verbo no início da frase. Então, por exemplo, na questão de ter um banco, a gente vai precisar ter as madeiras. Então, comprar madeiras, comprar banco, sabe? Para ter uma iluminação boa, a gente vai precisar comprar lâmpadas, comprar o trilho, e aí vai precisar instalar. Aí a instalação, contratar um eletricista. No nosso caso não dava para contratar um eletricista, então eu tive que estudar elétrica. Então eu sempre... isso para mim é fundamental, né? Colocar esse verbo no início da frase, porque isso vai me mostrar qual ação que eu preciso tomar para chegar para cumprir aquela meta. Então é muito importante tornar essas metas ações, porque senão fica ali uma meta muito não é genérica, porque você já definiu bem, mas fica solto, sabe? Fica uma coisa que você não sabe o que você tem que fazer para ter o banco. Você não sabe se você precisa montar o banco, você não sabe se você precisa comprar o banco, você não sabe se você precisa estudar, cortar madeira, você não sabe se você precisa emprestar um banco de alguém, sabe? Pegar emprestado um banco de alguém. Então, colocar o verbo é crucial para que você consiga se movimentar com intenção. E a intenção é justamente de chegar nesse objetivo futuro, né? Em 2020, eu fiz um workshop com isso, com essa metodologia que eu, enfim, aprendi ali na prática, e eu estou pensando em fazer de novo, tá? Agora a gente tem um espaço que comporta mais pessoas, né? Um espaço numa localização boa, então o workshop seria presencial, seria aqui na galeria. Talvez depois eu consiga estender para um online, um outro formato, mas nesse primeiro momento seria presencial, de mais ou menos umas 2 horas, para a gente conseguir aplicar ali, para quem estiver participando, colocar a mão na massa e pensar mesmo, né, com um objetivo real. Então, enfim, estou pensando nisso. Se você tiver interesse, está assistindo, tiver interesse em participar, deixa o seu nome aqui embaixo, ou me manda uma DM no meu Instagram, @guimarinho, manda uma DM lá, dizendo que tem interesse, eu pego seu e-mail, coloco aqui na lista, e aí quando eu lançar, como vão ser poucas vagas, eu lanço primeiro para essa lista de interessados, e aí quem tiver lá vai ter a prioridade no investimento, né, na aquisição, né, da vaga, né. Enfim, isso foi um parênteses aqui de uma coisa que eu estou pensando para fazer, mas o objetivo desse vídeo era justamente compartilhar essas 3 estratégias com vocês que eu utilizo na minha vida, eu utilizei, e aí seja a vida pessoal, seja a vida profissional, que é o que envolve aqui os negócios, seja a vida pessoal também, o objetivo... Eu tinha, por exemplo, eu tinha muita vontade de tocar piano, né? Aprender a tocar piano. Na verdade, era tocar piano. Aí eu pensei, primeiro eu preciso aprender a tocar piano, né?
Então fui pesquisar para ver quanto que era um piano. Eu falei, não consigo comprar um piano. Então preciso pesquisar aulas de piano, né? Professores de piano. Então fui atrás de encontrar professores, pessoas que ensinavam piano, até eu chegar em uma que cabia no meu bolso. E aí eu comecei a aprender, tanto, tipo, isso foi por uma satisfação muito pessoal, assim, e foi exatamente esse processo que eu apliquei, essas estratégias que eu apliquei para ter a clareza de qual que é o próximo passo, como eu identifico o próximo passo. E o próximo passo, ele pode ser dado hoje. À medida que você aplica faz essa linha do tempo invertida e vai posicionando o que você precisa para chegar lá e colocando e decupando isso, né? Você vai esmiuçando, destrinchando mesmo esse objetivo macro, vai dividindo em pequenas metas, vai chegar no momento que vai de repente ter uma ação que é mandar um e-mail. E mandar um e-mail, você consegue mandar um e-mail hoje, sabe? Pesquisar comércios no bairro que podem ser parceiros. Isso você consegue fazer hoje. Aprender ou estudar alguma técnica nova ou alguma área nova para ter uma noção básica. Isso você consegue fazer hoje no YouTube, sabe? Não precisa pagar, não precisa entrar em um curso. Pesquisa no YouTube. Então, pesquisar formas que eu tive que fazer, pesquisar elétrica, por exemplo. Pesquisar como montar trilho de iluminação. Pesquisei, aprendi, montei lá na sala da nossa casa no Ipiranga. Fiz isso aqui também na galeria, porque os trilhos a gente que instalou, elétrica a gente que fez também, tomada e tal. Então eu precisei aprender tudo isso, sabe? E isso eu fiz, preciso ter elétrica aparente, preciso ter mais tomadas. Como que eu faço isso? Esse era o objetivo final. Aí eu fui, então preciso primeiro aprender. Na verdade, o objetivo era contratar. Não conseguíamos contratar, então a gente vai ter que fazer. Pesquisei como montar um sistema de elétrica aparente. E tá aqui. Se você vier aqui na galeria, você vai ver o que a gente fez. Então, funciona para mim. Eu continuo aplicando isso. E eu espero que funcione para você conseguir ter começar a se movimentar na direção do que você deseja, sabe? Seja profissional, seja pessoal. É importante a gente se manter em movimento, mas se movimentar com uma direção, na direção do que você deseja, sabe? Então, eu espero que tenha ajudado você que assistiu até agora. Se você já conhecia isso, já aplicava esse método, deixa aqui nos comentários, tipo, consegui, eu aplico isso e faz muito sentido. Ou se você não conhecia e vai aplicar, fala, caramba, valeu, vou aplicar, depois eu volto aqui para dizer como que foi. E aí volta para dizer como foi. Mas é isso. Obrigado por quem ficou até aqui e nos vemos no próximo. Paz. E não posso esquecer, né, de pedir para você se inscrever. Isso é muito importante. Deixa o seu like aí. Compartilha também com pessoas que você conhece que pode agregar esse conteúdo. E é isso. Agora eu vou. Valeu, paz.